o desempenho coletivo do time foi muito ruim. E com o agravante dos 10 dias de treinamento. Aliás, essa parece ser uma grande tradição em São Januário, né? Quanto mais se treina, menos se joga. Aliás, a sensação que eu tenho depois do jogo de hoje, e nos últimos jogos já tinha se desenhando, já vinha se desenhando de uma certa maneira, era que a principal virtude, ao meu ver, do trabalho do Paiva lá no início, e tem um corte aqui no canal falando sobre isso, era compreender a limitação do time. E parece que nos últimos jogos, nas últimas semanas, não sei se meses, mas nas últimas semanas, o Vasco tem tentado jogar um pouco mais de bola, ter um pouquinho mais de posse de bola, sair jogando mais curto. Tanto que as últimas análises aqui, a gente fala muito sobre a saída de bola, a dificuldade na saída de bola. E a gente viu o Vasco perdendo para o Atlético Mineiro no erro de saída de bola do Praxedes, a gente viu o Vasco perdendo para o Palmeiras no erro de saída de bola do Ryan, e vários outros jogos, o Vasco tendo erros de saída de bola, e hoje, inclusive, o São Paulo fazendo 1-0 com 10 minutos, num erro de saída de bola, para mim, primeiro, num passe errado do Payet, forçado para o Hugo Moura, o São Paulo consegue recuperar a bola já no campo ofensivo, e aí tem a falha ali defensiva do Maicon, que vai péssimo na bola, nem vai na bola, né? Passeia na entrada da área, e uma falha mais gritante ainda do Léo Jardim, que toma um gol embaixo das pernas, a bola passando no meio dos braços e no meio das pernas do Léo Jardim, mas que começa exatamente num erro de saída de bola. O Vasco, me parece, nas últimas semanas, não sei se desde a chegada do Coutinho, ou desde que o time se estabilizou na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro, uma tentativa de ser um time que joga um pouco mais do que é capaz, que tenta, se arrisca um pouco mais do que tem capacidade. Não só na saída mais curta, mas muitas vezes na subida de marcação. A gente já falou sobre isso aqui algumas vezes, como é que o Vasco tenta muitas vezes, foi assim com o Atlético Mineiro, inclusive, pela Copa do Brasil, tenta subir linha de marcação e gera espaço entre as linhas. Se você reparar, quase sempre a gente olha o meio de campo do Vasco correndo para trás, que é muito fácil conseguir encontrar espaço entre o meio e a linha defensiva do Vasco. A gente já falou isso várias vezes e hoje, mais uma vez, o São Paulo soube explorar isso muito bem. Tanto nas vezes onde recuperou essa posse de bola já no campo de ataque, que era o momento onde o time estava saindo, quanto em momentos onde o Vasco subiu a linha de marcação, não conseguiu encaixar e acabou tomando a bola entre as linhas e cedendo algum tipo de chance mais perigosa para o São Paulo. Então, a minha sensação é de que o Paiva tem tentado fazer esse time jogar mais do que o time é capaz. E a presença, inclusive, do Coutinho com o Payet dentro de campo é um sintoma disso. É uma tentativa, ainda que todo mundo saiba que os dois não estão nem próximos de estarem 100%, talvez nem 50% da capacidade real de cada um, ainda assim foi tentado os dois no momento chave da temporada. A gente tinha falado aqui na segunda-feira, quando a gente fez uma live projetando um pouquinho de Vasco e São Paulo e já olhando para Vasco e Atlético Mineiro, que é quase que um jogo casado, né? É um jogo que está interligado tudo, a escalação para o jogo contra o São Paulo estava ligada ao jogo contra o Atlético Mineiro, e eu falava, olha, talvez realmente o jogo contra o São Paulo seja o momento de testar o Coutinho e o Payet. Mas eu não imaginava que fosse os dois iniciando a partida. Eu imaginava muito mais numa situação de segundo tempo, com um dos jogadores entrando ali no intervalo, um começa o jogo, o outro entra no intervalo, e depois de 15, 20 minutos você saca o que já estava e volta à estrutura inicial, só para você ter 15, 20 minutinhos dos dois ali, se entendendo um pouco dentro de campo. Para mim, o Paiva arriscou demais. E arriscou e perdeu. Mas a ideia do Vasco era ter mais posse. O Vasco teve mais posse de bola, mesmo sendo derrotado durante grande parte do jogo. O que não quer dizer muita coisa. A posse de bola só é significativa a partir do momento que você constrói através dela. E o Vasco tem, nos últimos jogos, tentado ter essa posse de bola, mas não tem sido capaz de construir através dela. E é exatamente no erro do Vasco, que é um time limitado, por isso que eu falei que o maior mérito do Paiva era entender a limitação do time. Quando você não entende a limitação do time, você expõe ele a tentar jogar acima do seu limite. E quando você estica demais a perna, está arriscado você tomar embaixo dela. E o Vasco tem tomado em alguns momentos exatamente nessa tentativa de fazer o que não é capaz. E aí, apesar de ter tido praticamente a posse de 70% nos primeiros 10 minutos, no primeiro erro que teve, saindo lá de trás, acabou tomando 1-0
e aí desmoronou o time. E o time que tinha essa ideia de jogar com a bola, viu que jogar com a bola não protegia ele. Até porque isso, para mim, é um conceito errado que às vezes a gente vê, que é a ideia de que para se ter a posse de bola, basta você ter um time técnico. Quando, na verdade, para se ter a posse de bola, você tem que ter um time também que sabe pressionar quando perde a bola. Ter a posse de bola não é só trocar passes infinitamente o jogo inteiro. Porque você vai errar em algum momento, como o Vasco errou hoje, como já errou em outros jogos. A grande capacidade dos times que conseguem ter posse de bola é, no erro, após o erro, recuperar rápido. Inclusive na Bundesliga, que eu comento lá no canal Nosso Futebol, constantemente, uma das estatísticas mais utilizadas na transmissão é o tempo que o time demora para recuperar a posse depois que perde ela. Ou seja, uma forma de medir o pós-perda do time. O Vasco é um time muito fraco nisso, principalmente quando você passa a ter Coutinho e Payet, porque são dois jogadores que, no erro, não vão pressionar. O Verratti, idem. Ainda que o Verratti tenta pressionar, mas não tem essa característica, vai sempre sair um pouquinho atrasado, vai mais correr atrás da bola do que realmente pressionar. Então você não consegue realmente recuperar essa bola de maneira rápida. Então isso, para mim, tem que ser ajustado há muito tempo, porque não é de hoje, dos últimos jogos do Vasco nessa tentativa, tanto que a entrada do Sforza, que a gente falou aqui não tem muito tempo, passava muito por isso. Qual era a ideia? Tornar o time mais técnico, para ter mais posse de bola, para controlar melhor o jogo. Só que esse controle só existe se você tiver uma boa pressão pós-perda. Se você perde a bola e fica exposto, pouco importa os 200 passes que você trocou, rodando bola de uma intermediária a outra, sem conseguir agredir. Se você perder na primeira bola e você der 50 metros de campo para o seu adversário percorrer em 10 segundos, 7 segundos, 8 segundos, você vai sofrer. Não tem jeito. E o Vasco tem sofrido regularmente com isso.